O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos para mais uma aula. A professora Alessandra vai trabalhar com vocês sobre brincadeiras. Animados? Espero que sim! Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras. Você gosta de brincar? Eu adoro! Quais são suas brincadeiras preferidas? A professora vai falar algumas que gosta muito. Eu adoro brincar de morto-vivo, pata-choca, telefone sem fio. E você? Pensa aí e vai falando tudo certinho para a mamãe e para o papai. Observe a tabela abaixo. Qual é a brincadeira preferida da sua família? A professora fez uma tabela com as brincadeiras que são pega-pega, amarelinha, morto-vivo, adoleta, mímica e passa-anel. Vocês poderão pedir ajuda para um familiar para escrever o nome dessas brincadeiras. Conforme a família for respondendo, vocês deverão marcar um X na coluna ao lado. Se a pessoa falar mais de uma brincadeira, não tem problema. Vá fazendo as anotações sempre com um X. Depois, descubram juntos qual é a brincadeira preferida da família. Em seguida, vocês deverão escrever o nome de uma outra brincadeira que não apareceu nessa lista que a professora falou. Também peço para vocês utilizar as letras móveis, que elas ajudam vocês a ir pensando com calma e refletindo como se escreve essa palavrinha. Após escrever essa palavrinha, você pode registrar aí no seu caderno, em uma folha de papel. Peça ajuda para a mamãe, fala: mamãe, será que eu escrevi essa palavrinha certinho? O que está faltando? Pensem junto, pedacinho por pedacinho da palavra. Como começa essa palavrinha? Com qual letra termina? Qual é o som? Como são formadas as sílabas? Não tenham pressa. O segredo é ter muita atenção, muita calma e pensar no som. Por exemplo, eu vou falar o nome de uma outra brincadeira que não tem aí. Vou falar o telefone sem fio. Pensem lá, ó. Telefone. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar telefone? Ó, vou fazer com as palmas, como na sala de aula. Telefone. Quantas vezes eu abro a boquinha? 4. Com que letrinha começa? T. Telefone. Começa com T. Mas será que é o T sozinho? E assim vocês vão pensando, pedacinho por pedacinho da palavra, até escrever telefone sem fio. Espero que dê tudo certo aí, hein? Vou torcer por vocês. Vocês são sabidos, espertos e vão conseguir realizar da melhor forma, tenho certeza. Convide os familiares para brincar. Vou sugerir para vocês a brincadeira de amarelinha. Vocês gostam de brincar de amarelinha? Vocês conhecem essa brincadeira? Assim como qualquer brincadeira, a amarelinha tem regras, tem um jeito certinho de fazer. Quando a gente vai brincar, tem o nome da brincadeira, os materiais que vão ser utilizados, como vamos brincar. Então, relembrarei com vocês os materiais e como se brinca. Os materiais que podem ser utilizados na amarelinha são giz branco ou colorido e uma pedrinha. Como brincar? A professora vai ler passo a passo bem devagar para vocês. Faça a amarelinha no chão, com casinhas retangulares, como está mostrando a imagem, numeradas de 1 ao 10.
sendo 1 a primeira casa e 2 e 3 vindo em seguida. O 2 e o 3 tem que ser uma do lado da outra. Depois a 4 sozinha, 5 e 6 uma do lado da outra e assim por diante. Na parte superior, colada à casa 10, desenhe uma meia-lua e escreva a palavra céu dentro. Fique atrás da casa 1, do lado oposto à meia-lua, e atire a pedrinha na primeira casinha, que não pode ser pisada. Começando pelo número 1, atravesse o resto do circuito com pulos alternados, nos 2 pés e em um pé só. Ao chegar ao céu, passa o caminho de volta. Pegue a pedrinha sem pular na casa onde ela está. Depois atire na próxima casinha e assim sucessivamente. Se você errar, é a vez do próximo jogador. Vence quem completar todo o percurso de ida e volta. Espero que esse seja um momento muito divertido com a família de vocês. Sintam-se à vontade para fazer outras brincadeiras aí com a família. É muito importante esse resgate das brincadeiras culturais, fazem parte da nossa história, tem o seu valor, a sua importância e a criança vai aprender brincando. Espero ter ajudado. Um grande beijo! Oi, pessoal, eu sou a professora Tatiana e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar qual é a chance de vocês encontrarem uma zebra andando no meio da rua? Vocês sabiam que para responder essa pergunta existem pessoas que calculam as chances das coisas acontecerem? Essas pessoas, elas chamam estatísticos. Então, esses estatísticos, eles calculam as chances de acontecer as coisas. Por exemplo, qual é a chance de cair um raio em uma árvore? Tem uma pessoa que calcula isso. Agora, vamos pensar assim. Você está lá no meio da rua. Qual é a chance de encontrar um hipopótamo lá? É grande, é média ou é baixa? A chance de encontrar um hipopótamo é baixa, ela não é zero. Por quê? Porque vai que tem um circo lá na sua cidade, né? Aqui em Piracicaba, por exemplo, e nesse circo tem hipopótamo. Pode ser que você encontre um hipopótamo na rua, mas é bem difícil se não tiver o circo. Agora, vamos pensar assim. Vocês estão no meio de uma floresta, certo? Qual é a chance de encontrar pássaros? A chance de encontrar pássaros na floresta é alta, porque lá é o habitat natural dos pássaros. Então, vocês vão encontrar muitos pássaros. Agora, se eu estou num lago, qual é a chance de eu encontrar um bicho de fogo? É bem baixa, porque os bichos de fogo geralmente eles ficam na árvore e não no lago. Se, por exemplo, eu estou no mar, qual é a chance de no mar eu encontrar um cachorro? É baixa, só se o cachorro estiver lá nadando, porque o cachorro ele não mora no mar, ele não vive no mar. Então, essas coisas que a gente, essas possibilidades de acontecer, nós chamamos de estatística e probabilidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês voltaram para as aulas. Qual é a chance de encontrar professoras na escola? Vocês acham que acontecerá com certeza, talvez aconteça, ou é uma coisa impossível de acontecer? Quando a gente vai para a escola, com certeza a gente vai encontrar uma professora lá, porque os alunos precisam de professores, para ensiná-los. Lá na escola, por exemplo, qual é a chance de a gente encontrar uma costureira lá? É bem improvável que aconteça, É uma coisa muito difícil de acontecer. Temos aí então 3 situações. Acontecerá com certeza, é possível que aconteça ou é impossível que aconteça. A situação da costureira na escola, talvez aconteça. Do professor na escola, é muito possível que aconteça. E, por exemplo, encontrar um hipopótamo na escola, isso é impossível que aconteça. Então, comecem a pensar coisas aí na casa de vocês. É possível vocês tomarem leite no café da manhã? Isso é possível que aconteça, talvez aconteça, ou é impossível de acontecer. Quem, por exemplo, tem restrição, de tomar leite, que não pode tomar leite, é impossível que aconteça.
Se você toma leite todos os dias na hora que você acorda, acontecerá com certeza. Então pensem aí na casa de vocês, né? Coisas que é possível, talvez seja possível de acontecer ou que não vai acontecer. E quando vocês fizerem esse movimento, né, de pensar em coisas que podem acontecer, pensem que vocês estão sendo estatísticos, isso mesmo. Vocês estão exercendo a função de fazer estatística, né? De ver a possibilidade de acontecer as coisas e a probabilidade de acontecer as coisas. É isso, pessoal. Comecem a pensar em várias situações. Por exemplo, eu quero que vocês respondam agora. Qual é a possibilidade de cair o raio numa árvore hoje? Olhem aí fora na janela, vejam se está sol, se está com tempo de chuva e respondam. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Olá, sou o professor Charles. Vou trabalhar com vocês matemática, tema leitura de dados em tabela e gráfico de colunas, e é uma matéria para o terceiro ano. As quantidades de plantas da praça. Nós temos como exemplo o que vamos aprender. Nesta aula vamos comparar a quantidade de plantas da praça e fazer a leitura de tabela e gráfico. Então, uma tabela e um gráfico como exemplo de coluna como exemplo para vocês. Olá, pessoal, aqui nós temos uma tabela e nós vamos ver os seus elementos. Numa tabela nós temos o título, nós temos as linhas, que nesse caso elas estão na horizontal, como vocês podem observar aqui, estou riscando, e nós também temos as colunas, que são outros elementos. Nessa tabela, nós temos nas colunas as equipes. Esse P significa a pontuação que elas tiveram no campeonato, a vitória, os empates, derrotas e o saldo de gols. Então, as colunas elas vão indicar o que se trata na tabela, e as linhas vai referenciar o conteúdo que vai ter em cada pontuação, em cada elemento das colunas. Além das colunas, nós temos a fonte. Nesse caso, a fonte dessa tabela é a Federação Paulista de Futebol, porque é sobre um campeonato. Nós podemos observar aqui que o time da nossa cidade, o 15 de Piracicaba, está em quinto lugar nesse momento do campeonato, com 19 pontos. Então, pessoal, nós vamos agora analisar uma tabela sobre um jardineiro que ele tem que enviar dados sobre as plantações de um determinado local para a prefeitura. Então, vamos à leitura da questão. O jardineiro tem que enviar para a prefeitura um relatório mensal sobre as condições dos canteiros. Ele colocou as informações em tabelas e gráficos. Veja a tabela com a quantidade de plantas da praça nos meses de junho e julho. Então, nós podemos observar aqui na tabela o mês de junho, e aqui nós temos nessa linha quantas plantas que nós temos de roseira, aqui amor perfeito, cactos, costela de Adão e samambaia. Na segunda linha, nós temos a quantidade do mês de julho. Tudo bem? Então, nós podemos observar aqui que no mês de julho ele tinha 45 roseiras, 145 amor perfeito, 30 cactos, 30 costela de Adão e 14 de samambaia. A fonte dessa tabela foi o jardineiro da praça, pois foi ele quem construiu. Tá? Então, nós temos uma questão para a gente analisar e construir. Aqui diz assim: vamos circular o nome da planta que tem a maior quantidade e marcar com X na que tem a menor quantidade no mês de junho. Então, nós vamos observar a primeira linha aqui, o mês de junho, para a gente marcar. Então, vamos lá. Então, qual dessas plantas no mês de junho tem a maior quantidade? Então, essa planta que tem a maior quantidade no mês de junho, nós vamos circular o nome dela. Então, nós vemos que
A roseira tem 45, o amor perfeito 150, cactos e costela de Adão 30 e a samambaia 14. Então nós podemos observar que aqui tem mais é o amor perfeito. Então nós vamos circular o amor perfeito. Seguindo na questão, nós podemos observar que pergunta qual a que tem menor quantidade. Então e nela nós temos que fazer um X. Então nós sabemos que não é o amor perfeito porque ele tem a maior quantidade. Sobrou cactos e costela de Adão, roseira e samambaia. Se nós vermos o menor número que nós vamos ter aqui, é a samambaia, no qual nós vamos ter que fazer um X. Tudo bem? Então, pessoal, agora nós vamos para mais uma questão sobre essa tabela. Nessa tabela, nós vamos observar agora a quantidade dos pés de amores perfeitos, que é o que mais possui quantidade dentro do mês de junho e julho. Então, a pergunta é, qual mês possui mais pés de amores perfeitos e quantos a mais? Então, os amores perfeitos estão aqui, certo? Nós temos os amores perfeitos. No mês de junho tinha 150 e no mês de julho tinha 145. Então, qual é o mês que mais tem amores perfeitos? Vamos marcar aqui de verde, que é o mês de junho, porque nós temos 150 amores perfeitos contra 145. Sabemos que 150 é maior que 145, tá ok? Como que nós vamos fazer para saber quantos amores perfeitos o mês de junho tem a mais do que o mês de julho? Para isso, nós vamos ter que fazer uma conta de subtração. Nós vamos ter que fazer a diferença entre o mês de junho e julho, que é uma conta de menos, tá ok? Então, a gente pode resolver isso com um cálculo mental. Nós colocamos na cabeça o número menor, que é o número 145, e começamos a contar. Então, nós temos lá 145, o próximo número, 146. Depois, 147, depois 148, 149 e por fim o 150. Então, quantos passos nós demos do 145 até o 150 para a gente saber a diferença? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença que há entre o mês de junho e o mês de julho é de 5 pés de amores perfeitos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar sobre os elementos do gráfico de colunas. Num gráfico de coluna, nós temos o título, nós temos os dados na vertical, dados na horizontal, as legendas às vezes, se houver dados de diferentes plataformas, e nós temos a fonte. Tá? Então, se aqui tivesse várias cores aqui, então nós teríamos que ter uma legenda para identificar a diferença entre, por exemplo, um ano e outro. Tá? Ou, por exemplo, como é um gráfico de notas da turma, se a gente fosse fazer o gráfico de duas turmas, uma poderia estar em amarelo e outra em verde, como aqui está. Então, nós colocaríamos uma legenda para identificar qual era cada turma. Mas, nesse momento, nós só temos uma turma para analisar. Então, nós temos aqui os dados na vertical, que é o quê? A pontuação, a nota que os alunos tiraram, e os dados na horizontal, que é a quantidade de alunos que acertaram a determinada pontuação. Tudo bem? Então, esses são os elementos. O título do nosso gráfico é notas da turma. A fonte é o quê? Provas da turma. Então, vamos analisar o gráfico lá que o jardineiro criou. Nesse gráfico, nós temos a fonte e, como eu disse, temos uma legenda aqui. Tá? Porque nós temos 3 meses diferentes. Nós temos o mês de junho, mês de julho
e o mês de agosto. Além disso, nesse gráfico nós temos um título. Esse título chama-se Quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto. Lembrando que a nossa tabela tinha só a quantidade dos meses de junho e julho, tá ok? Então, pessoal, nós podemos ver aqui que nós temos os dados na vertical, que é a quantidade de plantas, e aqui na horizontal nós vamos ter as plantas que tinham sido produzidas nos meses de junho, julho e agosto, tá ok? Então nós temos aqui as roseiras, que tinha uma quantidade de 50 plantas no mês de junho, julho e agosto, não teve uma mudança, mas nós temos aqui, podemos observar nesse gráfico, que temos algumas plantas que o quê? O dado não chega aqui na primeira linha de marcação de 50, então nós vamos saber que esse, por exemplo, o cacto, ele tem menos de 50 plantas sendo plantadas nesse jardim. Então, o cacto, como nós vimos na tabela, tinha o quê? 30 plantas, tá? Então, essa linha aqui é para o quê? Para delimitar e para facilitar, porque são dados com números grandes, então não dá para fazer de um em um como as notas da turma que nós vimos no gráfico anterior. Então, nessa aula nós podemos aprender que as tabelas elas possuem títulos, linhas, colunas e fonte. Que os elementos do gráficos de coluna são o título, a fonte, além de informações na horizontal e na vertical, que se relacionam e às vezes podemos encontrar legendas. Também aprendemos a ler e analisar informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, pessoal, para vocês fazerem em casa e verem o que aprenderam sobre esta aula, vocês irão pesquisar em revistas, jornais ou na internet uma tabela em um gráfico de colunas e irão colar no caderno para compartilhar com seus colegas na escola. Lembre-se que todos os gráficos e tabelas que vocês utilizarem devem ter o título e a fonte, porque é muito importante para o quê? Para nós termos os dados verídicos daquilo que nós estamos analisando na escola e em casa para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado, boa aula e bons estudos.